Bem, acho que está começando a... Acho que já estamos ao vivo, viu, Wellington? Olá, boa tarde a todos e a todas. Estamos dando início a mais uma live do NER, né, essa programação que nós temos feito desde o ano de 2020, agora 2021, né, com novas lives, novas programações. Antes de nós iniciarmos com a fala dos nossos palestrantes, né, gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês, dizer da nossa satisfação, né, como componentes do NER, de recebê-los para mais um momento de debate, para mais um momento de diálogo, para discutirmos, dialogarmos e crescermos, né, do ponto de vista do conhecimento da religião. O professor Flávio, né, que é o presidente do NER, vai trazer uma palavra para nós, e logo após a fala dele, nós iremos, então, começar a nossa live desse dia. Professor Flávio. Obrigado, Wellington. Prazer estar aqui. Boa tarde a todos, todas e todes. É um prazer ter vocês aqui nessa primeira live de 2021 do NER. A gente começou essa tradição de eventos virtuais no ano passado, por conta da situação que nós estamos vivendo, dessa crise humanitária que nós estamos vivendo. E esse ano estamos dando início aí às nossas lives, às nossas programações de live, com essa mesa, Pentecostalismo e Política na América Latina. Nós vamos, daqui a pouco, o Wellington vai apresentar aí os nossos convidados, o Paulo Barreira e o Wellington e o Ariel Gondenstein, que estarão aqui nos presenteando com um pouco da pesquisa que eles vêm desenvolvendo sobre a temática aqui na nossa região. Então, prazer imenso ter vocês aqui novamente, prazer imenso ter o professor Paulo, o professor Ariel, falando sobre essa temática conosco. Muito obrigado. Muito bem, então nós, já de antemão, né, sem perca de tempo, gostaríamos de convidar, né, o professor Paulo Barreira Rivera, que é o nosso palestrante dessa tarde. O professor Paulo tem um currículo extenso, né? Eu não vou conseguir aqui citar todo o currículo do professor Paulo, mas ele é doutor, né, em ciência da religião, pós-doutor em ciência da religião, e um dos seus livros mais conhecidos, né, que eu tive o privilégio de fazer a leitura e de adquirir, é o livro Tradição, Transmissão e Emoção Religiosa, Sociologia do Protestantismo Contemporâneo na América Latina, né? E destacar aqui que eu tive o privilégio de ser orientando do professor Paulo no mestrado, né? E, assim, foi uma experiência muito gratificante. Então, dizer, professor, da nossa satisfação de poder ouvi-lo nessa tarde, e eu mais ainda, né? Assim, depois de tanto tempo, poder vê-lo e ouvi-lo novamente, né? Dizer que o senhor é bem-vindo aqui ao NER, bem-vindo aqui ao nosso programa, e esperamos que o senhor se sinta bem e que traga aí, certeza que vai trazer grandes contribuições para o nosso conhecimento. Bom, muitíssimo obrigado. Então, eu quero começar expressando minha satisfação ao convite do Flávio, grande amigo, e é uma honra participar das atividades do NER, que ele coordena, e sinto-me também muito contente de reencontrar o Wellington. Compartilhamos a atividade de produção de pesquisa um tempo atrás, e foi inesperado, até que eu estava duvidando se era o mesmo Wellington. Então, muito obrigado, Wellington. Um prazer também partilhar essa mesa com o Ariel e a equipe do NER que está nos assistindo aí, com todas essa plataforma, essa tecnologia que hoje nos permite
essa aproximação em tempos tão complicados, em tempos tão difíceis. Né? Bem, eu começo definindo um pouco o percurso que eu quero seguir nessa minha apresentação de uma temática tão importante, mas tão complexa também, pentecostalismo e política nessa região que ainda a expressão não é de utilidade, não? Na América Latina. Para marcar o percurso que eu vou seguir, eu vou anunciar aqui já dois conceitos, duas categorias que podem ajudar, podem orientar a quem nos assiste, a quem nos ouve, a quem assistirá depois, por onde eu vou transitar. O subtítulo que eu coloco para essa temática proposta pelo NER seria do anticomunismo para a desdemocratização. Se eu conseguir explicitar o sentido dessa movimentação, não, de uma prática política pentecostal marcada por um anticomunismo, enveredando até mais recentemente, com mais ênfase, para um posicionamento que não contribui para a construção da democracia, será essa minha provocação de fundo. Não? Eu penso que é importante, em primeiro lugar, dizer que nos últimos 40 anos, que é o período mais próximo do horizonte onde eu coloco minha reflexão, expressa uma reconfiguração das relações entre religião e política em geral. E esse horizonte de 40 anos, dos anos 80 para cá, nos permite um olhar para além daquilo que o imediato do protagonismo forte, fervilhante dos evangélicos em geral e do pentecostalismo em particular na política nos apresenta. Ajuda a dar uma olhada um pouco para trás e nesse olhar de 4 décadas, as 4 últimas décadas, eu repasso rapidamente para mostrar as formas, as feições realmente inéditas que a ação política pentecostal representa mais recentemente. Então, essa intenção de um percurso um pouco mais longo, eu destaco que a prática política pentecostal corresponde a esse período pós-ditadura, mais ou menos contemporânea, anos mais, anos menos, mas em toda a América Latina, a entrada dos evangélicos na política corresponde a esse período posterior à ditadura, que eu prefiro chamá-la assim, que chamá-la de período de redemocratização, porque não convence que, de fato, tenhamos nos redemocratizado. Uma coisa é dizer que ficou para trás esse período da ditadura, outra coisa qualitativamente diferente seria a de retomada da democracia. E nesse período posterior à ditadura, entram na arena política novos atores que ganham legitimidade, entre eles, por exemplo, grupos, organizações, partidos, sindicatos, movimentos sociais de esquerda que durante a ditadura ficaram proscritos, e também entram em cena evangélicos, movimentos populares reconfigurados como movimentos sociais. Então, esse é um primeiro registro.
desse período pós-ditadura também devemos destacar a importância de prestar atenção, sem ficarmos presos a esse dado, o grande crescimento pentecostal e um decrescimento mais ou menos concomitante do catolicismo. Eu não falo em crescimento exponencial, assustador do pentecostalismo, porque isso não se constata. Em todo caso, é um crescimento pentecostal que empurra o campo evangélico para uma atitude diferente daquela que cabe dentro da expressão complexo de minoria. Mas que teve um impacto nas próprias igrejas pentecostais, ao ponto de se pensar aos poucos na possibilidade de se levar ao poder um candidato próprio, isto é, de estar presente no poder político e não apenas representado. Desse período, vamos dizer, das duas últimas décadas do século XX, é importante prestar atenção àquilo que os estudos chamavam, e ainda é chamado de o período da Revolução Centro-Americana. Anos 80, indo para o 90, é um período onde, na região centro-americana, especialmente na Nicarágua e El Salvador, há um protagonismo importante de evangélicos, incluindo pentecostais, em processos de transformação política social que marca essa região em um período que corresponde ao duríssimo período da administração Reagan-Bush nos Estados Unidos. Mas importante registrar que houve um grande envolvimento evangélico em política, coisa que agora, a uma distância de 30 anos, com frequência se esquece. É o período que corresponde também ao empoderamento da nova direita nos Estados Unidos, com um braço muito forte político-religioso. Também corresponde ao período de maior impacto da administração João Paulo II, desde o Vaticano, que deve ser registrado, porque é o Papa anticomunista, é o Papa anti-esquerda, é o Papa anticristianismo da libertação, para usar uma expressão também útil. Cabe também dizer que esse importante crescimento pentecostal que se verifica no final dos anos 80 e início dos 90 é um crescimento que nega a suposta perseguição religiosa, que nega um avanço comunista, ateísta, e que visibiliza na região centro-americana um pentecostalismo na esquerda. Junto com esse movimento, agora indo mais para o final do século XX, deve-se registrar também a entrada na arena política atores mais recentes, como movimentos indígenas, movimentos afrodescendentes, movimentos ambientalistas, movimentos de mulheres, movimentos pacifistas, movimentos feministas e, mais recentemente, movimentos LGBTI+, que não dá para analisar seu vínculo direto com o campo evangélico, mas interessa fazer esse registro para dizer que esses novos atores políticos, muito importantes, nem sempre eles se interessam na conquista do poder.
como os movimentos sociais das décadas anteriores. Eles não têm necessariamente no horizonte a conquista do poder político. Nesse sentido, são movimentos que entram na política, mas, vamos dizer, despolitizados no sentido de que não visa necessariamente a conquista do poder. Aos poucos isso irá mudando. Bom, logo dessa primeira colocação, pensando pentecostalismo e política, mais especificamente agora, com esse pano de fundo primeiro, devemos dizer que a entrada decisiva do pentecostalismo na política, isto é, aqui que estou me referindo quando falo na entrada decisiva, isto é, a entrada com candidatos, com partidos, com campanhas, e há que dizer também, não, com falcatruas, com corrupção, com arrumação de candidatos, tudo aquilo que o pentecostalismo, de fato, não inaugura, que faz parte da prática política nos países da América Latina. Os evangélicos entram também para valer com essas marcas. Isso me leva a colocar a primeira questão, para mim, provocativa, não? Que considero que essa entrada do pentecostalismo, que representa uma grande mudança dentro da sua tradição de prática política, não se explica de maneira suficiente por razões endógenas, internas ao pentecostalismo, apenas. Isto é, por exemplo, a teologia da prosperidade, ela ajuda, mas ela não é suficiente. Porque, vejam, é curioso que a entrada de religiosos, de evangélicos, de pentecostais, especialmente na política, ela necessita de uma justificação teológica, de uma legitimidade religiosa em contexto democrático. Seria suficiente um protagonismo político. Basta, considero eu, ser cidadão para ter legitimidade política. Mas o pentecostalismo não. O pentecostalismo entra procurando um argumento teológico, um argumento religioso. De aí aquilo que a teologia, a expressão teologia da prosperidade expressa uma necessária mudança teológica na forma de explicar, de entender o protagonismo político. A teologia da prosperidade, no entanto, representar mudanças importantes na perspectiva teológica pentecostal, ela não substitui o que podíamos chamar de a apocalíptica pentecostal. Isto é, quero dizer com isto que o pentecostal que entra na política, mesmo se apoiando nos espaços fornecidos pela própria democracia, ela entra procurando atender a uma perspectiva religiosa. Por isso me parece uma boa hipótese que ele é fácil ao público pentecostal abraçar acriticamente messianismos ou discursos políticos carregados de um populismo, vou usar a expressão, barato, depois podemos discuti-la melhor. É dizer, o pentecostalismo, quando pensa a sua prática política, o faz a partir de um olhar religioso, e em esse olhar religioso aparecem tensões que não se superam, e isso não é só do pentecostalismo,
e também do campo evangélico em geral, algo que eu chamo um limite político, um limite democrático, que podemos expressá-lo aqui com aquele dilema, não? Que pesa mais, a Bíblia ou a Constituição? O que pauta a prática política de um pentecostal? É a Bíblia ou é a Constituição? Estão as duas em um mesmo nível? Ora, a gente escuta no aqui, ou você me cortou, Wellington, não sei. Você me avisa o tempo, viu? Então, continuando aqui, esse crescimento pentecostal, essa entrada pentecostal na política, acontece também, agora pensando mais no século XXI, em um período paralelo a uma mudança rápida, uma transformação rápida na forma de ver e de viver a sexualidade, a compreensão dos roles na família, e que o campo pentecostal em geral não acompanha. A sociedade em geral, podemos dizer que boa parte dela também não. Então não é apenas uma coisa de pentecostal. Aquilo que diríamos que sociedades bastante conservadoras no campo do moral, dos costumes, da moral dos costumes, se depara com um cenário nas últimas 2 décadas em que essa mudança na forma de ver e de viver a sexualidade foi mudando de maneira inesperada. Então, estamos aqui já escorregando no século XXI e temas novos no cenário político são colocados e que não são fáceis de trabalhar nem para pentecostal, nem para candidato político qualquer um. Família, aborto e gênero podíamos elencar como um tripé que oferece um grande desafio e que o posicionamento político pentecostal maioritário, hegemônico, mais comum, puxa para o centro do debate político, deixando de lado, claro, puxa para o centro, mas se opondo a eles, a qualquer proposta de mudança nessas temáticas, mas deixando de lado para um segundo lugar de importância questões econômicas, questões sociais, questões políticas, questões ambientais, questões raciais, questões de classe. Então, há esse embate, essa entrada seletiva na política, interessado em questões que considera o povo, a tradição pentecostal, mais delicada. Vou ilustrar esta questão com uma experiência absolutamente recente. No Peru estamos em campanha eleitoral. Aconteceu o primeiro turno no dia 11 de abril e agora, primeira semana de junho, será o segundo turno. No primeiro turno, o Bolsonaro peruano, já vamos aqui colocando algumas coisas, existe um Bolsonaro chileno também, o Cast, que
teve uma votação expressiva em 2017, e que depois apoiou a Piñera, evidentemente. O Bolsonaro peruano, o Rafael López Aliaga, que fez uma campanha milionária, e um dos motes da campanha era que se tratava do único partido 100% pró-vida e pró-família. Bom, o que eu queria contar é que, dialogando com um pastor pentecostal, em torno à candidatura da Verônica Mendonça, candidata da esquerda, e bastante atenta, e que na proposta incluía os direitos de minorias de forma bastante clara, um pastor pentecostal me dizia: eu realmente votaria por Verônica, mas esse negócio de união civil, como pastor pentecostal, eu não consigo engolir. Bastante expressivo, não? Porque se tratava de um pastor pentecostal, de extração popular, como grande parte do pentecostalismo, que tinha avançado de maneira importante nas questões do debate político, das desigualdades sociais, mas que ele encontra um teto, um limite da sua reflexão por questões morais e por tradição religiosa. Entre as limitações teológicas da prática política pentecostal, há leituras e interpretações da Bíblia que são fortes no que diz respeito à igualdade de gênero, à união homoafetiva, a aborto, que ganharam agora um lugar de grande importância na discussão. Quando se coloca assim na balança Bíblia ou Constituição, aí aparece de forma clara que, para o povo pentecostal, talvez para o povo evangélico em geral, vejam, a soberania política, a soberania do povo, essência da democracia, ela é secundária, ela é subsidiária a uma soberania divina. Eu estou trabalhando nas pesquisas minhas mais recentes com essa hipótese, não, de analisar com cuidado como é que a teologia política pentecostal lida com essa questão tão importante. Parece-me que há um déficit político, laico, secular, na prática política, que de fato constitui um limite para a prática pentecostal. A soberania política, ela é desprezível para boa parte dos evangélicos, e em especial para os pentecostais. Por exemplo, versículos da Bíblia, não, que aparecem em diálogo em torno dessa questão. No Antigo Testamento, não, Deus é quem põe reis e quita reis. Toda a autoridade posta por Deus, agora no Novo Testamento. Essas partes da Bíblia passaram a ganhar uma importância acima daquele versículo da Bíblia mais utilizado, que separava a política e a religião e dizia: dá ao César o que é do César e a Deus o que é de Deus. Há que dizer também que o empoderamento midiático pentecostal está na base dessa entrada do pentecostalismo na política, porque não é apenas a vontade de participar em política, é a possibilidade de ter sucesso escorregando para o campo midiático, levando o discurso para fora do templo, para o teatro, para o coliseu, para as ruas,
para a rádio, TV, as redes sociais midiáticas, o esparcimento, a diversão, isto é, o pentecostalismo, os pentecostalismos entram à política em um sentido saindo do templo, indo para as mídias, indo para a rua, mas também nos templos, não? O lugar onde Bolsonaro recebe a imposição de mãos de pastores pentecostais é no templo de Edir Macedo, a Igreja Universal do Reino de Deus. A Keiko Fujimori no Peru, que ainda está em campanha, menos mal que não lhe vá tão bem por enquanto, não? Nas sucessivas campanhas dela, essa aqui é a terceira, ela aparece com grupos de pastores que a consagram, vamos dizer, em um espaço litúrgico próprio da tradição evangélica pentecostal. Penso que se trata o pentecostalismo em política mais hegemônico, o mais barulhento, o que causa maior impacto, não o único, evidentemente, felizmente, não todo pentecostal cabe dentro desta quase caricatura que estamos fazendo aqui, mas o pentecostalismo mais hegemônico é aquele que manifestamente aparece ao serviço de projetos políticos de direita. Se constata isso no Brasil, desde Bolsonaro 2018, 2017, curiosamente 2017, quando ele está em campanha, o candidato que aqui estou lembrando do candidato José Antônio Katz, no Chile, já aparece como chamado como o Bolsonaro chileno, porque é conservador, é de ultradireita, e vejam vocês uma semelhança mais com Bolsonaro. O Katz, ele é pinochetista, representa a reivindicação do projeto da ditadura de Pinochet, uma das mais cruéis ditaduras da América Latina. Então, o pentecostalismo em política está nessa direção. Já mencionei aqui a Rafael Lopes Aliaga, ele não é evangélico, mas leva consigo candidatos evangélicos, consegue colocar alguns já para o próximo congresso no Peru, mas Rafael Lopes Aliaga é militante, seguidor da Opus Dei. Não precisamos nos estender muito na questão. Na Bolívia também tivemos a mesma experiência, candidatos evangélicos de direita e de ultradireita no golpe contra Evo Morales. Na Costa Rica, na Guatemala o Jimmy Morales em 2015, que é um evangélico, um comediante, alguns dizem um palhaço, não? Em todo caso, um histriônico candidato evangélico que ganha as eleições. E na Costa Rica, o Fabrício Alvarado, que é um cantor evangélico, que passa a um segundo turno. Então, não estamos falando mais de um caso Brasil. No contexto da América Latina, se constata um protagonismo importante, hegemônico, pentecostal, vinculados a projetos políticos de direita. Aqui, evidentemente, também devemos dizer próximos da ultradireita. No caso de Bolsonaro, López Aliaga, aconteceu no Chile, aconteceu na Bolívia, e aí implica
uma questão muito delicada, que são as feições neofascistas, neointegristas, e, nesse sentido, também desdemocratizadoras, como anunciava no início, não? Se um pentecostalismo que aparecia fortemente avesso a projetos de esquerda, agora, ao cabo de 40 anos, encontramos um pentecostalismo forte, midiático, posicionado desvergonzadamente junto a projetos da extrema-direita. E com o desafio para quem pensa a democracia como um processo que se constrói, de lidar com eles como interlocutores legítimos, diferente do que eles pensam. Por exemplo, o Rafael López Aliaga era ele e os outros que são inimigos que devem ser exterminados. O comunismo, a ideologia de gênero, a esquerda em geral. Isto é, estamos perante um movimento neoconservador, o termo também ajuda muito, que expressa de maneira muito clara um desafio para a convivência democrática. Wellington, você me avisa como estamos aí com o tempo. Professor, nosso tempo já está esgotando, o senhor tem 2 minutos para finalizar. Ok. Tá, perfeito. Então, vejam, eu terminaria dizendo que esse percurso que eu tentei construir aqui, ensaiando um horizonte teórico que nos permita ver não apenas o mais recente desse pentecostalismo mais de extrema direita, mais barulhento, de mais ousadia, olhando para trás e tentando uma visão da região. A literatura é riquíssima, há muita literatura. Então, eu, pontuando essas questões, destacaria apenas uma última questão aqui. Quando eu disse que esse pentecostalismo mais recente do século XXI, segunda década do século XXI, está reagindo a um conjunto de fenômenos que expressam mudanças importantes e que poderíamos levar a relembrar o posicionamento de organizações internacionais como a ONU nos anos 90 a respeito da violência contra as mulheres, o CELAM que aconteceu aqui no Brasil, em Aparecida, onde, aliás, o atual Papa, então ainda Jorge Bergoglio, é o redator e introduz uma questão específica da necessidade de combater a ideologia de gênero na primeira década do século XXI. Na segunda década, os evangélicos aparecem com um barulho enorme, aparecem os candidatos, cantores, atores, militantes de ultradireita, discurso de grande ousadia ultraconservador, de maneira que chegamos ao início do século, da terceira década do século XXI, infelizmente com uma grande pandemia, mas também diríamos com uma outra epidemia, no sentido de que veio para a flor da pele de um conservadorismo fortíssimo, com o qual, infelizmente, em democracia, teremos que conviver e não essa convivência difícil não passará tão rapidamente. Bom, eu paro por aqui, então, muito obrigado. Nós que agradecemos a fala do professor Paulo Barreira,
no início da apresentação, né, eu me esqueci de dizer, mas o professor Paulo é professor efetivo do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, nós agradecemos o professor Paulo e, nesse momento, vamos passar, né, convidar o nosso segundo palestrante, né, o nosso convidado, que é o professor, vamos lá, deixa eu pegar aqui, Ariel Goldstein, né, eu também dizer que nós estamos felizes, professor Ariel, em conhecê-lo, em poder ouvi-lo, né, nessa tarde. O professor Ariel é pesquisador da Universidade UBA, né, é responsável pela equipe de investigação sobre política e cultura no Brasil, é autor do livro Bolsonaro, A Democracia do Brasil em Peregrino, que foi lançado em Buenos Aires, né, e autor do livro Poder Evangélico, como os grupos religiosos estão. Professor Ariel, fique à vontade, né, eu tenho um currículo pequeno aqui, seu, né, mas se você quiser se apresentar novamente, fique à vontade, né, você tem aí de 25 minutos a 30 minutos para expor a sua fala, e ao final, né, nós iremos abrir para o debate, para as perguntas. Seja bem-vindo, fique à vontade. Muito obrigado, Wellington. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado para o professor Flávio. Eu agradeço muito o convite que o professor Flávio fez. Ele foi o apresentador do meu livro sobre o poder evangélico na América, que eu fiz na Universidade de Buenos Aires. E o Flávio é um grande conhecedor da questão da religião na América Latina, como o professor Paulo. Paulo, do quem eu ouvi agora a sua apresentação, que achei ótima, muito interessante, e que tem muitas relações com algumas questões que eu também vou tentar falar. Eu preparei uma apresentação do PowerPoint, vou colocar aqui na tela para falar com vocês disso. Mas queria começar dizendo que essa questão que falou o professor Paulo sobre a importância que essa defesa do modelo tradicional da família, né, essa defesa contra o que o pentecostalismo chama ideologia de gênero, essa é uma característica muito importante para começar a falar do pentecostalismo e das associações que eles estão fazendo entre grupos de direita e grupos pentecostais, questão do qual o Paulo já falou disso. Mas também a gente tem que dizer que nos últimos anos uma característica que os grupos pentecostais têm é o pragmatismo político, né? Então, por exemplo, eles fizeram uma aliança muito importante com um candidato que pode ser colocado na centro-esquerda, como é o Andrés López Obrador no México, né? A igreja, por exemplo, a Luz do Mundo, que é uma igreja da Guadalajara, muito importante no México, eles fizeram uma aliança muito importante e também o López Obrador fez uma aliança com o Partido Encontro Social, que é um partido importante no México, partido evangélico, para chegar à presidência. Bem, depois a gente vai continuar com o debate. Eu vou apresentar agora essa questão da minha apresentação. Só um minutinho, vou tentar aqui.
Não sei se está funcionando, acho que não. Vocês estão vendo isso ou não? Wellington, você pode dizer se eles estão vendo a minha apresentação? Professor, ainda não apareceu aqui não, para nós não. Ainda nada? Não. Tudo bem. Vamos tentar, então. Ah, aí tem, aí. Desculpa, aí. Tá bom? Agora sim, está aparecendo. Sim, obrigado, desculpa. Então, eu vou falar principalmente das lideranças evangélicas e a política no Brasil e nos Estados Unidos. Eu acho que o Brasil e os Estados Unidos são os modelos de maior sucesso desse passe do pentecostalismo para a política em associação com governos de extrema-direita, como falou o professor Paulo. Então, o que eu vou fazer aqui é uma análise dos principais intermediários, o que eu chamo intermediários, entre as igrejas evangélicas e o poder político, né? Que é importante para a construção da legitimidade desses processos e também a política externa, né? Porque essas lideranças, o Trump e o Bolsonaro, eles não têm uma estrutura partidária tradicional. Então, esses grupos pentecostais dão para eles, que são governos de direita radical, esses grupos pentecostais dão para eles uma sustentação da qual eles não têm, porque eles não têm uma estrutura partidária tradicional. Então, esses grupos vão a dar para eles essa legitimidade, essa estrutura política. E também aparece aqui a questão da religião e o nacionalismo, né? Que vai se projetar na política externa. Como falou o professor Paulo, eu falo também que o poder evangélico ou o poder pentecostal tem dois elementos para sua afirmação. A questão territorial, os grupos evangélicos e pentecostais vão se expandindo, onde tem situações de muita precariedade, especialmente, muita pobreza, muita violência também. O antropólogo Juliano Speyer fala que, brasileiro, ele fala que os grupos pentecostais eles constituem um estado de bem-estar social, onde é que o Estado está falha, né? Onde o Estado aparece de forma em corrupção, em forma de violência. Eles fazem política social, eles resolvem questões de violência doméstica, eles dão uma sensação de comunidade para as pessoas que não têm grupos de pertenência também. Eles são esses grupos de pertenência, de identidade, né? E depois, essas igrejas começam a crescer fazendo arrecadação por meio do dízimo, né? E eles vão comprando depois espaços na mídia e depois vão comprando sua própria mídia, como é o caso da TV Record no Brasil, né? Do Edir Macedo. Então, vamos falar um pouco dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm um alinhamento dos brancos do sul do país com o Partido Republicano. Isso se deu depois da Ata dos Direitos Civis de 1964, que permitiu para os negros nos Estados Unidos o exercício do voto e a participação política, mas, ao mesmo tempo, no sul, os brancos do sul do país se alinharam, assim, em rejeição
para essa situação com o Partido Republicano. O último evangélico progressista foi o Jimmy Carter, que foi presidente dos Estados Unidos, mas depois da ascensão do Ronald Reagan, ficou essa associação do Partido Republicano com os brancos evangélicos. E também esse alinhamento com Israel como a terra da promessa da salvação, onde vai acontecer o Armagedon da salvação, que os evangélicos estão mirando com muita admiração a Jerusalém e tudo mais. Também a oposição ao Roe Wade, que é o falho jurídico que faz habilitação para o aborto, como falou o professor Paulo, a questão do aborto muito importante. E também a rejeição para a integração das escolas cristãs, que deram origem ao nascimento da maioria moral, que foi um movimento liderado pelo pastor Jerry Falwell. Sim. Só licença, por favor. É porque eu não sei se o senhor está passando os slides, nós não estamos conseguindo acompanhar. Isso, ok. Obrigado. Desculpa. Agora sim. Tá bom. Então, eu estou dizendo que o Trump foi o único presidente que esteve presente na Marcha pela Vida, uma marcha de oposição ao aborto. E também ele fez a nomeação do Amy Coney Barrett, que ela é de um grupo cristão pentecostal chamado People of Christ, para a Corte Suprema dos Estados Unidos, né? Que foi também um presente para os grupos pentecostais. Aí, o que nós estamos vendo aí vocês estão olhando ou não? Agora não está aparecendo nada, mas agora sim, isso. Agora não. Agora não, professor. Ok, agora sim. Agora vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. Tá. Então, aí tem o Trump. Ele esteve na igreja do Rei Jesus, na Orlando, na Florida, né? Que é uma igreja que está feita por um pastor da Honduras, que é o Guilherme Maldonado, onde o Guilherme Maldonado falou que o Deus escolheu a América para que seja a nação mais grande do mundo. Então, o Trump fez um grande sorriso quando viu isso. É uma igreja de grande concorrência latina, né? Dos hispanos evangélicos, que são os que mais estão crescendo nos Estados Unidos, né? Uma das coletividades que mais está crescendo. Eu faço aí uma ligação do evangelismo com a questão da migração, mas depois vamos falar de um pouco disso. E aí, você tem o Donald Trump e os seus mais grandes conselheiros, pastores que ele trata, né? Tem a Paula White, que é essa mulher que estava segurando o braço dele na igreja Cidade de Destino. Ela foi conselheira espiritual na Casa Branca, né? Tem o Pat Robertson, que ele é da Christian Broadcast Network. Ele foi candidato pelo Partido Republicano. Tem o Mike Pence, que ele foi vice-presidente. Ele fez um programa de rádio, o show do Mike Pence, onde mostrava seu cristianismo. E ele fez muito forte a relação com os pastores, porque o Trump tinha muita desconfiança dos pastores, porque ele não entra dentro da categoria do um grande cristão
porque ele fez divórcio e tudo mais, ele estava a favor do aborto antes, mas o Mike Pence faz essa representação do cristão comprometido, e o Mike Pompeo, que ele foi o ex-secretário de Estado, ele tem uma visão fundamentalista das relações internacionais. Ele falou num congresso evangélico que a melhor forma, isso lembra o que falou o professor Paulo, né? Que importa mais, a Constituição ou a Bíblia, não? O Mike Pompeo falou a melhor forma de fazer a representação da política externa dos Estados Unidos no exterior é ser um bom cristão. E também o Ralph Drollinger, que ele tive um ministério na Casa Branca e fez a relação com a América Latina. Cada país tinha uma representação nesse grupo do Ralph Drollinger, representando esse Ministério da Casa Branca em cada país, né? Então, agora eu vou falar um pouco de Brasil, você conhece muito bem, provavelmente melhor do que eu. Bolsonaro foi o único presidente a participar da Marcha por Jesus, que é o evento evangélico mais grande. Depois, no Brasil, tem a Frente Parlamentar Evangélica, que tem 200 deputados e 8 senadores. Bem, ele elevou o teto para os movimentos financeiros das igrejas e permitiu sua abertura durante a pandemia. E também tem este fenômeno que o professor Flávio Sofiati fala, que é a pentecostalização do cristianismo, né? Onde ele fala que atualmente 1/3 dos católicos são pentecostais e 2/3 dos evangélicos também. E eu falo também da capacidade do Bolsonaro de construir laços com diferentes igrejas, né? A Bautista Atitude, a Assembleia de Deus, Igreja Mundial Poder de Deus e a Igreja Universal. Aqui vocês têm o Bolsonaro na Marcha para Jesus em 2019, né? Onde tem o Casal Hernandes, que estava aí segurando, e também tive o embaixador do Israel no Brasil. Professor, não está passando os slides novamente. Se você puder colocar no modo apresentação também, fica melhor para os alunos verem. Sim, os alunos e os ouvintes assistirem. Isso, no modo de apresentação. Aí, tá bom? Agora desapareceu, só tá eu e você. Agora sim, tá voltando. Então, tem aí o Bolsonaro na Marcha para Jesus, tá bom? Com o embaixador Yossi Shelley do Israel e o Casal Hernandes. Depois tem também essas relações do Bolsonaro que tem com diferentes pastores, né? O Yossi Shelley, o embaixador de Israel, o Edir Macedo, dono da TV Record, o Silas Camara, que é o coordenador do Frente Parlamentar Evangélico, o Marco Feliciano, que tem muita importância com a relação com a África, a Damares Alves, vocês conhecem bem, ministra da Família e Direitos Humanos, né? Que ela desenvolve a agenda contra a ideologia de gênero. Então, para concluir, vocês têm 2 modelos de sucesso entre política e evangélicos que eu falo, né? Aí nos 2 países. Tem uma mídia própria, que tem TV Record e a Christian Broadcast Network, né? Nos Estados Unidos e no Brasil. Os 2 têm presença no Congresso e também eles têm muita capacidade para se adaptar a diferentes contextos, né? Nos Estados Unidos, onde tem um sistema bipartidário, eles estão dentro do Partido Republicano.
Mas no Brasil, que tem um sistema de muitos partidos, 30 partidos no Congresso, eles têm o Partido Social Cristão e o Partido Republicano, que cresceu o Partido Republicano da Igreja Universal, cresceu muito nas últimas eleições. E também eu queria chamar a atenção para a relação do evangelismo com o fenômeno da migração. Os 3 lugares onde cresceu mais o evangelismo, eu acho, na América, são o Brasil, onde, segundo antropólogos, um grande fenômeno no século XX foi a migração do Nordeste e o Norte do país para São Paulo, para o Sul do país. Então, aí, quando aconteceu essa migração, tive muita criação de igreja para criar comunidade para essas pessoas que estavam migrando, né? Na América Central, onde tem muita migração para fora, para os Estados Unidos e tudo mais, também muita violência, muito problemas com o narcotráfico, com a violência, tem também grande crescimento dos evangélicos. De fato, em Guatemala, em Honduras, é um lugar onde eles estão começando a ser a primeira minoria do país e pronto vão ser a maioria, provavelmente. Eles estão com 45% de população evangélica. E nos Estados Unidos, onde os hispãos evangélicos são um dos grupos que mais está crescendo, muito provavelmente também com ligação com os migrantes lá do América Latina que vão chegando sem em uma situação difícil para os Estados Unidos, né, com migração, onde eles estão sem comunidade, sem pertenência, e as igrejas dão para eles essa redes de solidariedade das quais eles não têm. Depois, eles estão participando na política externa, né? As relações do Brasil com a África, o Marco Feliciano está comandando isso. Tive o Ministério da Casa Branca dos Estados Unidos para a América Latina. E depois, isso que falava o professor Paulo, a visão messiânica do poder, né? A Bíblia é mais importante do que a Constituição. Nos Estados Unidos vimos como isso pode representar um perigo para o componente liberal da democracia, como aconteceu na toma do Capitólio, né, onde grupos evangélicos também falavam que o Trump estava na Bíblia e, tá bom, levam para isso para uma radicalização de extrema-direita. E também nós vimos muitas mudanças das embaixadas no Tel Aviv para Jerusalém, no Israel, dos países que têm maior pressão dos grupos pentecostais. Estados Unidos, Guatemala, Brasil, Honduras, o Paraguai também agora, tudo mais. Então, eu vou deixar por aqui. Muito obrigado a vocês por ouvir, ao Flávio pelo convite. Então, se tiver mais perguntas, tudo mais, a gente deixa para o debate. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Ariel. Bom ouvi-lo, né? Assim como também foi muito gratificante ouvir o professor Paulo. Dizer aos nossos participantes, né, que nós temos aí um tempinho ainda para o debate, para as perguntas. Vocês podem deixar, né, as perguntas de vocês no chat e nós vamos aí trazer, né, algumas dessas perguntas para que os nossos palestrantes estejam respondendo e que a gente possa aí fazer um diálogo forte, né, e interessante. O professor Paulo, né, trouxe a questão dos evangélicos na América Latina e como que as questões, né, políticas, né, têm envolvido as questões políticas,
envolvido, né, os pentecostais. E uma coisa interessante, né, que você traz, né, professor, é essa perspectiva de seletiva, né, dos pentecostais, mas é um discurso seletivo e, ao mesmo tempo, um discurso populista, né, que tenta, aí, de certa forma, trazer, né, para o debate político, de uma forma geral, algumas discussões midiáticas mesmo, né? A gente tem visto o meio pentecostal, né, de uma forma geral, trazendo aí alguma... você falava dessa questão do empoderamento midiático, né? Parece que esse empoderamento midiático tem proporcionado, né, aos líderes pentecostais, e aí o professor Ariel citou, inclusive, alguns nomes, né, desses líderes. Parece que esse empoderamento midiático tem trago, né, para o meio evangélico essa desenvoltura e esse acesso, né, que até então nós que estudamos pentecostais, né, há muito tempo, né, lembramos aí que na década de 60, 70, nós não víamos isso de forma tão intensa. Lá no chat, né, a gente tem aí muitas pessoas parabenizando, né, e participando, né, então vocês podem deixar nessas participações, essas perguntas no chat, nós vamos trazer aqui para o debate. Eu queria convidar o professor Flávio, eu não sei se ele está por aí também Estou atento, atento ouvindo os nossos colegas. Trazer o professor Flávio para o debate, né, e fica à vontade, professor, para as suas considerações também. Obrigado, Wellington. Agradecer mais uma vez, né, o Paulo Barreira, o Ariel Goldenstein, a gente, quando organizou essa live e pensou nos nomes de vocês, foi muito gratificante quando aceitaram participar com a gente nesse evento, porque, enfim, vocês já são duas bibliografias fundamentais para pensar o tema na América Latina, né? Veja bem, né, gente, o professor Paulo Barreira, né, o livro dele, que inclusive o Wellington já havia falado aqui, né, esse ano completa 20 anos, né, da primeira edição. Já foi reeditado, né, Paulo? Aliás, eu tive o prazer de participar da reedição, mas são 20 anos, né, de um livro que, para quem quer entender pentecostalismo na América Latina, inevitavelmente precisa ler. E o Ariel, né, que eu conheci mais recentemente, principalmente por conta do livro dele sobre o Bolsonaro, que eu recomendo para quem tiver interesse, né, enfim, é um livro que vai falar da democracia brasileira em risco a partir desse governo, mas principalmente do livro dele, que foi publicado ano passado, e eu tive o prazer de participar do lançamento, né, Ariel, que é esse poder evangélico, como os grupos religiosos, né, estão ocupando a política na América Latina, que é um livro, enfim, que merece muito o nosso olhar. Foi lançado ano passado, aqui no Brasil, eu acho que precisa ser mais difundido, Varel. Aliás, eu estou terminando uma resenha sobre ele, que eu quero submeter aqui no Brasil, porque é um livro imprescindível hoje para entender esse tema, né? O Ariel, ele faz uma análise panorâmica sobre a atuação evangélica, pentecostal, fundamentalmente, nas Américas, né? Ele vai falar dos Estados Unidos, né, do Trump, aqui no Brasil, Bolsonaro, né, as relações do Uribe na Colômbia, né, as dificuldades do Congresso argentino para pensar, por exemplo, a legalização do aborto. Faz uma análise interessantíssima sobre a situação na América Central, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, enfim. Vai falar da Bolívia, o apoio ao golpe, né, esse golpe agora que conseguiram reverter, né, mais recentemente na Bolívia, o apoio desse setor pentecostal a esse golpe. Vai tratar também dos países andinos, o Peru, né, Paulo? E a Venezuela, né? Vai falar do México, né? Enfim, principalmente a questão do pacto de López Obrador com os evangélicos. Né? Trata um pouco do Paraguai, do próprio Uruguai, mostrando um pouco, enfim, como o Uruguai é
um país sui generis, né, nesse contexto. E essa questão que ele trouxe mais hoje, que é essa, enfim, comparação Brasil e Estados Unidos, né? Então, é um livro que foi lançado ano passado e que a gente precisa traduzir para o português, viu, Ariel? Seria muito bom, se vocês quiserem. Eu não sei se tem questões no chat, ou acho que tem questões já, né, Wellington? Para fazer, eu não quero ocupar muito aqui o tempo. Tem sim. Estou fazendo o filtro aqui. Uma das perguntas, professor, é do Edemir Antunes, né? Ele é um colega da Universidade Metodista, também foi orientando aí do professor Paulo. Ele diz o seguinte, né? Professor Paulo, você conseguiu identificar se há interações, organismos ou parcerias que visam ações orquestradas dos pentecostalismos em ambientes políticos institucionais nos diversos países da América Latina? E uma pergunta para o professor Ariel, né? Eu vou colocar as duas e aí depois cada um responde. A outra pergunta é o seguinte: professor Ariel, nos seus estudos, você percebeu se os apoiadores religiosos ou políticos de Bolsonaro e Trump mantiveram ou mantêm relações visando algum tipo de apoio, trocas ou ações conjuntas? Quem começa, professor Paulo? Posso começar. Primeiro queria agradecer muito as reflexões do Ariel. Eu não tenho lido ainda, não tenho ainda esse último livro livro teu que o Flávio mencionou, Ariel, e gostaria muito de vê-lo e se a informação estiver certa, me interessa porque acho que você fez alguma incursão sobre a relação entre religião e política no Peru. Então fico aqui curioso de revisar isso. Eu estou trabalhando essa temática mais recentemente, voltando minha atenção para os evangélicos interessados na política propriamente no contexto eleitoral. Então, sem conhecer o teu texto, já te agradeço pela contribuição. O Edemir levanta uma pergunta que não deu tempo, uma questão que não deu tempo de abordar, mas que é muito importante. Aliás, na literatura mais recente que ensaia, não, uma produção de conceitos para pensar esse fenômeno evangélicos e política na América Latina, se destaca com frequência o alcance, a articulação transnacional dos movimentos neoconservadores com participação ou com protagonismo importante de evangélicos, a maior parte deles pentecostais. Transnacional em que sentido? Vejam, a utilização Aqui eu estou me apoiando, evidentemente, em outras pesquisas, a maior parte delas recente, como recente também o olhar para essa temática, que na verdade recupera uma preocupação de lá da década dos anos 70, 80, com o surgimento da nova direita nos Estados Unidos, o período Reagan, e que é voltada fortemente para uma utilização da religião com propósitos ideológicos políticos contra a esquerda na América Latina, movimentos sociais, progressistas, e que depois ficou com
a queda do Muro do Berlim, a desestruturação do socialismo histórico, a reconfiguração dos movimentos sociais na América Latina, em um outro horizonte, não sendo prioritário nem fundamental na pauta deles a conquista do poder, como eu mencionei, se passam pelo menos 2, 3 décadas, e agora, com o período do Donald Trump, com o governo do Donald Trump, reaparecem, ressurgem com um novo vigor. Com isso quero dizer que a articulação transnacional de uma pauta conservadora, não apenas no campo religioso, mas também político, essa articulação, para usar a palavra do Edemir, essa articulação existe de maneira muito consistente na Europa, com os mesmos objetivos, na América Latina também. Eu comecei a seguir a pista para focar minha análise a Capitol Ministry, que é um dos articuladores de uma campanha muito bem organizada, presente nas redes, na página da internet da Capitol Ministry, durante o período Trump. Explicitamente estava colocado as atividades de intervenção, porque o objetivo fundamental da Capitol Ministry é formar quadros para actuar na política no mundo inteiro, em especial focando regiões do mundo, entre elas a América Latina, e claro, evidentemente, como o Ariel na apresentação deixou explícito, o período de Bolsonaro representa um período de fortalecimento dessa articulação, dessa parceria, e os ativistas do Capitol Ministry chegam ao Brasil, estabelecem diálogos, e no mapinha que eles produzem para dizer onde estão atuando, onde estão começando a atuar, onde ainda estão se preparando, o Brasil aparece como um país estratégico. O Peru estava em um patamar ainda anterior de preparação de quadros. Claro, acontece que, embora as semelhanças entre o Peru e o Brasil, entre Bolsonaro e o López Aliaga, por exemplo, esse candidato ao qual eu me referi, há as diferenças sobre o peso específico de cada país na estratégia geopolítica regional. São pesos absolutamente diferentes. Os estudos sobre o Peru também não têm sido assim muito atraentes. Eu acho que o Rafael López Aliaga vai atrair os olhares. O protagonismo do Peru tem sido objeto de pouca atenção para os estudos. Mas as articulações existem em nível internacional, transnacional, e no Peru tem acontecido, por enquanto, se eu não me engano, porque são ativistas muito dinâmicos, não? No Peru aconteceu, logo no início da pandemia, o ano passado, a quarta, se não estou errado, a quarta conferência ibero-americana pela vida e pela família, do qual participam líderes, ativistas de diferentes países da América Latina, com presença de ativistas transnacionais também dos Estados Unidos,
Eu lembrei agora e menciono como exemplo a Capitol Ministry porque durante o período Trump ele esteve vinculado diretamente com o Departamento de Estado. O Mike Pence e o Mike Pompeo eram as referências principais. Quanto dinheiro sai de lá para financiar essas campanhas se desconhece, não se sabe, é difícil constatar isso. Mas que são campanhas financiadas, evidentemente. Uma revisão da qualidade das campanhas dos candidatos evangélicos em qualquer país pode levar a essa hipótese. De modo que sim, pode-se afirmar que existe uma articulação que envolve diferentes países da América Latina. De fato, nessa conferência ibero-americana conservadora que aconteceu no Peru, em um hotel de luxo na região de San Isidro, em Lima, tinha a participação de deputados evangélicos daqui no Brasil. Então há uma sintonia, a presença deles também está quando representantes dos movimentos conservadores fazem pressão na OEA, por exemplo, cada ano, eles estão presentes lá. Então existe, sim, essa articulação e que se torna evidente também em publicações conservadoras que circulam muito e que alimentam essa militância, o termo é apropriadíssimo, não? Porque é uma militância prioritária, não? Religiosamente incentivada. Bom, assim eu comentaria a pergunta do Edmir, que nos dá a oportunidade de abordar essa dimensão. Obrigado, professor Paulo. Professor Ariel? Obrigado. Eu acho que um pouquinho o Paulo já respondeu essa pergunta que me foi feita, né, sobre as articulações entre o Brasil e os Estados Unidos. Por exemplo, o Ralph Drollinger, que é o cara que estava como Capitol Ministries também, do qual falou o professor Paulo, ele fez esse Ministério para a América Latina, que funcionava na Casa Branca, para fora. Ele fez reuniões com a bancada evangélica do Brasil, e acho que tem muitos contatos aí, e também tem candidatos que fizeram política, candidatos evangélicos, eles participaram em congressos em outros países para divulgar as suas experiências. Por exemplo, o Fabrício Alvarado, que foi o candidato na Costa Rica para a presidência, ele fez precisamente uma dissertação, uma palestra no Peru, numa organização chamada Nascidos para Governar, né? Onde ele falou das suas questões para a disputa política, tudo mais. E depois, eu queria chamar a atenção, porque tem essa questão das articulações internacionais. E aí, esse modelo da família conservadora, tradicional, contra o que eles chamam de ideologia de gênero, vocês podem ver como uma questão que dá legitimidade e sentido ao projetos de extrema-direita. Vocês podem ver isso no Brasil, mas também no Israel, com os judeus ortodoxos também, na Polônia, com os grupos muito católicos, muito conservadores, na Hungria também. Então, é uma questão que tem que ver com a América Latina, mas também que está se desenvolvendo muito em outros países do mundo, em articulação com os projetos da extrema-direita. Essa questão da família contra o feminismo, contra os movimentos sociais, como bem falou o Paulo, essa questão
acho que vai ser uma questão central nos próximos anos, e já é uma questão central agora, né? E especialmente na América Latina está aparecendo em ligação com o pentecostalismo e com grupos católicos conservadores, porque uma questão interessante é como os grupos pentecostais fazem aliança com grupos católicos conservadores. Isso, por exemplo, acontece se nós falamos do Peru. A Keiko Fujimori tive o apoio nas suas campanhas eleitorais prévias, ela tive apoio dos grupos pentecostais e dos grupos católicos conservadores. E, por exemplo, na Argentina, onde eu moro, quando foi a votação do aborto, você tive nas ruas a presença dos grupos católicos conservadores e grupos pentecostais contra o aborto. Então, se estabelecem alianças, eles têm competência algumas vezes pelos fiéis e tudo mais, mas também na questão do aborto, da defesa da família tradicional, isso, eles fazem uma aliança porque é mais conveniente. Deixo por aí, então. Muito obrigado. Obrigado, professor Ariel, professor Paulo. Aqui no chat, né, tem várias perguntas, mas o nosso tempo, né, ele já está esgotando. É o Marcelo Scarpione, é o Marcelo Siqueira, o Edemir, e várias pessoas, Giovanni Carmelato, o Douglas, várias pessoas deixaram algumas perguntas no chat, né, para que os professores respondessem, mas infelizmente o nosso tempo, né, já se esgotou, né, nós estamos aqui desde as 17 horas, né, e 20 minutos, mas assim, nós gostaríamos de ir para os finalmente, né, deixando aí tanto o professor Ariel quanto o professor Paulo para que façam aí as suas considerações finais para que a gente possa finalizar essa live. E aí, já em nome do NER, em nome de todos os nossos participantes, agradecer vocês pela disposição, né, em estar aqui disponibilizando esses momentos, né, para nos presentear com essas falas, com essas palestras. Professor Paulo? Bom, eu reitero aqui meu agradecimento, minha satisfação pelo espaço que vocês forneceram, provocaram para esse diálogo muito importante. Temos muito que pesquisar, muito que dialogar, muito que contribuir para, vamos dizer, sem ser pretensiosos, não, para o futuro da democracia na América Latina, a contribuição da academia para esse contexto próximo, não imediato, nos coloca essa oportunidade de interlocução. Muito obrigado ao Flávio, da Federal de Goiás, aí mais uma vez. Parabéns ao Núcleo de Estudos de Religião, que leva o nome, não, honroso do professor Carlos Rodrigues Brandão. E estou muito feliz também de ter partilhado, escutado ao Ariel, de rever o Wellington. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Obrigado, professor Paulo. Professor Ariel? Então, muito obrigado a vocês. Eu acho que foi uma ótima atividade. Um prazer ouvir o Paulo, um grande conhecedor da religião. Um prazer ter compartilhado a atividade com o professor Flávio, outro grande conhecedor do pentecostalismo no Brasil e na América Latina. E a você, o Wellington e o Marcos, pela apresentação, pela moderação e a organização da atividade. Muito obrigado a todos vocês. Foi um ótimo tempo compartilhado com você. Professor Flávio?
Está sem áudio, professor. Agradecer, então, mais uma vez ao professor Ariel, ao professor Paulo, por terem aceito estar com a gente aqui hoje. Obrigado, Wellington, pela tarefa aí de moderar. Obrigado ao Marcos Vinícius, que está coordenando aqui os trabalhos virtuais. E muito obrigado a todos vocês que ficaram até agora com a gente, que participaram da live. Se vocês puderem depois, ela vai continuar disponível no YouTube do Nero FG, né, o NER Carlos Rodrigues Brandão. Se vocês puderem depois compartilhar nas suas redes, informar as pessoas que querem ainda ter o prazer de ouvir Ariel e Paulo, vai estar disponível no nosso canal do YouTube, tá certo? Então, muito obrigado e boa noite. Flávio, só lembrando que lá no nosso YouTube, né, do NE, tem outras palestras, né, outras atividades que nós fizemos no ano passado. Então, quem está nos ouvindo e assistindo essa, fiquem à vontade, né, para assistir as demais palestras, né, lives que nós fizemos no ano passado e também nesse ano. Obrigado a todos e a todas. Nos vemos em outro momento. Um abraço para vocês.